Olha, eu tô aqui com o meu iPad na mão, tava olhando os recadinhos do Twitter e do Facebook, tem um monte de coisas lindas. Aliás, cada recado bonito que eu recebi hoje de bom dia e no Facebook, um monte de recado. Obrigada, vocês moram no meu coração, viu? Ah, tem um pedido de beijo aqui especial, a Aiko Gabriela, que é filha da Jaqueline Uitanabara. A Aiko ajuda a Jaqueline a fazer artesanato e tem só 8 aninhos, elas são de Fernandópolis. Então, Aiko Gabriela, beijo grande pra você, viu? Coisa linda você ajudar sua mãe no artesanato. Muito especial. E que o artesanato realmente te ajude a conquistar um monte de sonhos, né? E que você possa fazer coisas lindas e sonhar e viver uma vida linda também. Obrigada. Agora a gente vai falar sobre menopausa, né? E esse é um assunto que eu tenho certeza que te interessa muito, me interessa muito, interessa a todas nós mulheres e aos homens também, porque às vezes eles precisam entender um pouquinho esse universo feminino até para conviver melhor com a mulher nessa época, que às vezes eles têm até medo, né? Falar, ai, tá em menopausa, os filhos falam, você tá em menopausa? Então vamos entender o que é a menopausa com o doutor Ricardo Kreger. É isso? Que é ginecologista e obstetra, graduado em medicina pela USP, especialista em infertilidade humana pelo Instituto de Ciências da Saúde e é médico da Clínica Gênesis. Muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer. Prazer é nosso. Vamos ver se a gente consegue ajudar quem está em casa. Claro. A primeira pergunta é, o que é menopausa? A definição de menopausa seria a última menstruação da mulher. Para você dizer que é a última menstruação, você tem que esperar um período de 12 meses. Então, se a mulher ficou 12 meses sem ter menstruação, daí a gente chama de menopausa. Claro que a menopausa é 12 meses sem menstruação de forma natural. Então, você tem que estar investigando se tem outras causas que estão associadas a esse quadro. Né? A gente foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre o assunto. Vamos assistir agora? Então, vamos ver. A menopausa é um estágio da vida pelo qual todas as mulheres passam quando envelhecem. Eu vou conversar com algumas mulheres na rua e saber qual a expectativa delas em relação a essa fase. Já passou pela menopausa? Já passei, faz tempo. Quais são os sintomas que você sentiu? Muito calor, na parte de cima, da cintura para cima, né? Muito, não tinha, assim, fora, de repente, depois sumia. E fora isso, eu ficava triste, chorava muito. Mas hoje você se sente bem melhor? Sinto, eu fiz reposição hormonal. Conheci, tem umas amigas minhas que já passou por isso. O que elas sentiam? Calor, muito calor, um calor rapidamente, parecia que ia morrer. Depois frio, rápido também. Pode estar caindo gelo, porque elas tiram a roupa e está morrendo de calor. Você já se preparou para a menopausa? Não, ainda não. Já passei há 10 anos, meu amor. E o que você sentiu? Calor, 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 calor. Você fez algum tratamento para aliviar? Não fiz porque meu ginecologista achou que eu não devia devido a nódulos que eu tenho no organismo. Já no corpo, então ele achou melhor não. Mas hoje tá tudo certo? Tá, me acostumei com ela. Eu tô nela. O que você tá sentindo? Ah, são coisas assim que espero que você não passe. Calor, frio, essas coisas assim. Aquela angústia, de repente uma melancolia, uma choradeira. São coisas terríveis, assim, dor de cabeça, muita dor de cabeça. Você se preparou para isso? O pior que não. E tem uma telespectadora que enviou, foi a primeira a enviar a pergunta e que está passando por algo bem parecido. É a Miriam Rosa do Rio Grande do Sul. Ela disse que está se sentindo mal, sente medo, tremor, parece fraqueza, às vezes angústia, ela não sabe. Ela disse que não queria fazer a reposição. A cabeça dela parece que está vazia, mas ela pergunta o que fazer. Assim, quanto à reposição hormonal, hoje a gente tem uma série de alternativas para fazer essa adaptação dessa fase de que a mulher estava na menarca, que é quando a gente chama assim, começou a menstruar e está tendo o ciclo dos hormônios, e quando essa fase que ela começa a parar a produção e começa a dar uma série de sintomas. Então, quais são os sintomas mais comuns? São os calores, que normalmente são o que incomodam mais, começa a ter alteração de pele, de cabelo, pode ter distúrbios de humor, que a gente fala assim, altera o sono, principalmente que a mulher que ela tem muito calor, ela acorda muitas vezes, não dorme direito, então começa a ter distúrbio do sono e começa a afetar a memória. A questão do hormônio, ela não precisa estar usando hormônio. O que a gente tem que ver é o que está incomodando mais ela. Ela simplesmente está com essa sensação de tristeza, de memória vazia. A gente tem algumas medicações que a gente usa, que são usadas, são antidepressivos, que melhoram esse quadro, a gente usa. Eles melhoram os calores, melhoram o sono, melhoram a memória. Outra coisa também é ela tentar adequar a qualidade de vida dela. Atividade física, alongamento antes de dormir, fazer uma higiene do sono, que a gente fala. O que é higiene do sono? Higiene do sono.
Assim, hoje a gente tem TV, internet, uma série de informações que a gente interage tudo ao mesmo tempo. Então não adianta a pessoa ela ficar na internet 2 horas à noite, assistir filme até as 3 da manhã e dela querer dizer que ela vai desligar e vai dormir. Então, quando você já tem uma certa dificuldade para dormir, você tem que se preparar para dormir. Então, quando chega próximo assim, eu quero dormir por volta de meia-noite, 11 horas, umas 2 horas antes, você já fica com roupas mais leves, você já diminui a sua atividade, não vai fazer nada que você precisa de muita concentração, você não vai ficar comendo nada muito gorduroso. Para dormir bem, né? Isso. E esse sono bem aproveitado, ele gera um dia melhor mesmo que a pessoa esteja na menopausa? Com certeza. O sono interfere na menopausa? Com certeza, porque na verdade o sono, o seu dia interfere como vai ser o sono à noite. E o seu sono à noite vai interferir o dia seguinte. Então, é uma correção de o que a gente chama de qualidade de vida. Você vai mudando o seu padrão de comportamento para que você tenha um dia mais tranquilo, para que você durma melhor e, com certeza, se você dormiu bem, no outro dia você vai estar muito melhor. Doutor, tem muitas perguntas. Eu queria deixar uma pergunta no ar para a gente responder já e eu vou tentar ajudar todas as nossas telespectadoras respondendo as perguntas delas também no próximo bloco. Mas a pergunta que eu queria deixar no ar é: a menopausa dura quanto tempo? Essa fase que é tão terrível. Uma delas falou, olha, eu estou sentindo algo que eu nem quero que você sinta um dia. Demora quanto tempo para passar isso? A gente pode falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? De volta com Vida Melhor e a gente está conversando sobre menopausa. Muitas questões, muitas perguntas, muita participação. Você também pode participar através do e-mail vidamelior@redevida.com.br ou no 0 operadora 11 2202 8432. A gente já sabe que é uma fase em que todas as mulheres passam por ela, algumas com mais intensidade, outras com menos intensidade, e ela chega a partir dos 48 anos, 49 anos, não é isso? Estou conversando com o Dr. Gustavo Kreger. E a pergunta que eu deixei no ar é: essa fase, que para algumas mulheres é tão terrível, dura quanto tempo? Em média, dura por volta de 6 anos. Porque uma coisa é a menopausa, que é a última menstruação, e outra coisa é o climatério, que a gente chama de perimenopausa. Aquele período que vem uns 3 anos antes, uns 3 anos depois da menopausa, que é onde tem os sintomas, principalmente o que a gente chama que são as ondas de calor. Mas, normalmente, a maioria das mulheres não passam mais do que 6 anos. 6 anos, mas é tempo pra caramba, né? É bastante tempo. Puxa vida. Bom, pergunta da Priscila. Ela é de San Alberto, no Paraguai. Ela assiste a Rede Vida, ou Vida Melhor, lá no Paraguai. Um beijo pra você, viu? Aliás, pra todo mundo que assiste a Rede Vida aí no Paraguai. Ela falou: oi, Cláudia, minha mãe teve que tirar o útero por problemas de saúde aos 45 anos, mas não retirou os ovários. E depois disso, não veio mais menstruação pra ela. Isso já tem a ver com menopausa? A única coisa que ela sente é pressão alta, que se eleva bastante às vezes. Quando a pessoa perde o útero, ela para de menstruar, isso independente da idade. Então, tirar o útero não tem relação com a menopausa. A questão é que ela perde a referência para saber se ela está na menopausa ou não. As pessoas que acabam perdendo o útero, quando elas começam a ter alguns sintomas relacionados, como alteração de pele, cabelo, os calores, às vezes alteração de memória, tem algumas dosagens de hormônios que a gente pode fazer no sangue que pode auxiliar. A questão da pressão é uma coisa diferente. Se ela tem um problema de pressão alta, ela tem que procurar um médico, um clínico, um cardiologista para fazer esse acompanhamento da pressão. Ok. Olá, me chamo Rosilei, tenho 46 anos, fiz esterectomia total há 3 anos. Esterectomia é quando retira o útero. Isso. E não posso fazer reposição hormonal, pois tenho casos de câncer na família. O meu médico não consegue achar a dosagem certa de hormônio para eu tomar. Eu não aguento as ondas fortes de calor, estou sofrendo muito por isso, não tenho tireoide e tomo hormônio. O que faço? A questão de ela não poder tomar hormônio, ela tem que primeiro ter certeza que a tireoide está bem controlada. Então porque tem a alteração que na fazer os exames tireoide de hormônio para ver a dosagem da tireoide. Isso, porque a alteração de tireoide também pode dar fenômenos que a gente chama de vasomotores, que são esses de calor. A questão, se ela não pode usar hormônio, o hormônio que a gente fala é o estrogênio, que é o que faz voltar como era antes. Mas o que acontece? Tem uma série de substâncias que elas fazem melhorar os sintomas. O que ela tem que ver, se ela está com problema do calor, daí tem medicações próprias para calor. Se a questão é osteoporose, tem medicações próprias para osteoporose. Se a questão é cabelo, pele, tem medicações para isso. Então, ela tem que ver o que ela está precisando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa fase de 6 anos aproximados de menopausa, os sintomas podem variar? Por exemplo, eu posso ter no primeiro ano um pouco mais de ondas de calor, no segundo ano passar essa onda de calor e vir um problema de osteoporose, e depois pode ou não?
Normalmente as ondas de calor, elas são de caráter progressivo. Elas começam mais leves, vão ficando mais intensas e tendem a melhorar. Tem pessoas realmente que podem ficar muito mais do que 6 anos e pessoas que ficam muito menos. Não é uma regra. Né? Agora, a questão dos outros sintomas, por exemplo, a osteoporose é uma coisa progressiva. A mulher entra na menopausa, ela diminui a produção de estrogênio, então ela começa a diminuir a absorção do cálcio nos ossos dela. Mas se ela começar com medicamento, ela pode estagnar esse processo ou não? Não, você ou estagna, né? Mas normalmente o que você pode fazer? Se ela não vai usar hormônio, você usa algumas medicações para inibir a reabsorção do osso, você usa o cálcio. É muito importante que toda mulher que entre na menopausa, ou antes mesmo, a gente fala que por volta dos 40 anos a mulher tem que tomar 1,2 gramas de cálcio por dia e de 600 a 800 unidades de vitamina D, que é para a questão da osteoporose, independente de usar a reposição hormonal ou não. Isso é uma questão mais importante para ela até do que o hormônio, do hormônio. O hormônio, na verdade, ele funciona para todos os sintomas. Mas por uma questão de riscos associados, ou do medo, ou a mulher, por exemplo, ela teve um câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, ela não pode tomar hormônio, e daí a gente acaba usando medicações específicas para cada caso. Ok. Tem uma pergunta da Andréia Regina Del Grande Alto, de São Pedro. Ela disse que entrou na menopausa antecipada com 38 anos, perdeu os 2 ovários. Ela está com todos os sintomas da menopausa com mais intensidade. E ela não pode tomar hormônio. Ela diz que perdeu todo o apetite sexual, que ela não dorme, entre outras coisas. Existe alguma coisa a ser feita? Ela pergunta. Andréia Regina. Quando é antes dos 40 anos e remoção dos ovários, a gente não fala nem menopausa, a gente fala de falência ovariana, ela tirou os ovários. Então, entrou de forma abrupta. Então, claro que os sintomas dela, ela vai perceber de uma forma muito pior, porque ela não teve aquela perda gradual que ela o corpo foi se adaptando. A questão se ela pode ou não pode usar hormônio, aquilo que eu falei, a principal preocupação dela é a questão de osteoporose, ela usa hormônios e Mas ela disse que ela não medicamentos. pode usar hormônios, ela está perguntando se tem algo que possa ser feito. Isso, mas é quando a gente fala assim, hormônios assim, você tem hormônios, estrogênio, ela não pode estrogênio, mas ela pode usar um hormônio para, por exemplo, para a tireoide, para aumentar a calcitonina, aumentar a deposição de ósseo, tem outras coisas que você pode controlar. Agora a questão do desejo, do sexual, não é só hormonal. O hormônio influencia, mas cai naquela questão da qualidade de vida. Ela começa a ter os calores, ela começa a dormir mal, ela começa a ficar irritada. Se a pessoa não está bem, ela vai diminuir o desejo dela. Então não é só o hormônio. Tanto é que tem pessoas que fazem reposição hormonal e não melhora o desejo. E tem pessoas que têm um monte de calores, um monte de ondas de calor e não tem alteração nenhuma do desejo. Tem uma parte psicológica importante que tem que ser trabalhada nesses casos. E melhorar a qualidade de vida. A Gilda Cunha fez esterectomia faz 6 anos por causa de um mioma. Ficou com apenas um ovário, quando o médico disse que até os 50 anos daria para ela levar desse jeito, mas que ela deveria fazer a reposição hormonal. Como este ovário fica solto dentro da cavidade? Ela devo fazer pré-câncer? Pergunta Gilda Cunha de Pelotas. Quando você tira um ovário, ou mesmo assim, mesmo quando você não tira o ovário, se você faz qualquer cirurgia que mexa na anatomia, os ovários estão presos no útero. Você pode ter uma menopausa mais precoce. Ela deve fazer a reposição hormonal? Hoje a gente fala que a gente tem uma coisa chamada janela de oportunidade. Quando a pessoa começou a sentir os primeiros sintomas, se ela quer usar hormônio, se ela pode usar hormônio, você dá a menor quantidade possível, pelo menor tempo possível, para a pessoa resolver o problema dela. Então, não é que ela precisa. Se ela estiver disposta e quando ela começar a ter os primeiros sintomas, daí ela usa e o tempo suficiente apenas para controlar os sintomas. Aí ela pergunta se antes de tomar os hormônios ela deve fazer exames, o pré-câncer. O que a gente chama de exame pré-câncer, o que toda mulher tem que fazer, a partir do momento que ela começou a ter relação sexual, é o exame de Papa Nicolau. E exames de controle também de mamografia. Então, toda mulher, por volta dos 35 a 40 anos, ela tem que fazer uma mamografia de base e depois dos 40 anos, todo ano. Isso independente da menopausa, independente de qualquer cirurgia. E a questão do Papa Nicolau, mesmo quem tirou todo o útero, tirou o colo do útero, tem que continuar fazendo segmento. Maria da Glória de Valença, eu acho que eu deixei ela confusa. Ela pergunta se ômega 3 é hormônio. Não, não é. Interfere em alguma coisa quando a pessoa tem problema no útero, pois ela não pode tomar hormônio? Não entendi. Tomar o ômega 3... porque eu falei do ômega 3, porque faz parte de uma alimentação saudável, né? Na verdade, todo hormônio é um esteroide, é uma gordura. O ômega 3, ele entra toda na cadeia de produção de hormônios. Então, mas ele não é relacionado ao que a gente chama desses hormônios sexuais, né? Ela tomar o ômega 3 não tem relação aos calores, não vai afetar em nada essa questão da menopausa, do climatério. Então, não tem problema nenhum.
Liguei a TV agora, diz Maria Marlene. Liguei a TV agora, mas ao que parece é que o entrevistado disse não ser fundamental a reposição hormonal. Eu fazia, mas parei. Senti claramente ressecamento na pele, couro cabeludo e unhas. Gostaria de saber se existem outras saídas para esses sintomas indesejáveis. Como eu falei, antigamente tinha uma postura de recomendar para todo mundo. Mas quando você dá um hormônio fora de época, ele tem um aumento de risco. A mulher que toma hormônio, se ela tiver problemas de câncer de mama na família, se ela tiver problema de risco cardiovascular, de infarto, derrame, trombose nas pernas, isso pode aumentar o uso hormonal. Aumenta pouco? Aumenta pouco. Mas se ela já tem um risco aumentado, a gente não recomenda usar. Se ela quer muito, em alguns casos, a gente tem tipos diferentes de hormônios que a gente adapta para cada caso, né? Mas não é essencial. Então, como eu falei, se a pessoa usou e parou, a gente não recomenda recomeçar. Você começa e quando você parou, é mais perigoso você recomeçar do que você nunca ter usado. E as saídas para os sintomas foi como você disse anteriormente, que é tratar o sintoma. Os sintomas. Remédio para o calor. Isso, você tem queratina para unha, você tem medicamentos específicos para cabelo, para a pele a gente vai cair na parte de cosméticos, nutricosméticos, outras coisas que você vai suplementar essa falta que o hormônio está fazendo. Porque o hormônio estrogênio ele age no corpo inteiro. Então, quando você perde ele, uma série de partes do corpo estão sendo afetadas. E você, na verdade, com o hormônio refaz tudo. Mas pelo risco dele, a gente tenta fazer o seguinte. Em casos que são tranquilos, a gente acaba usando. Quando tem algum risco, a gente prefere tratar o sintoma. Perfeito. A Cleusilda Araújo da Silva, do Espírito Santo, pergunta se quem tira o útero entra na menopausa mais cedo. Não, o útero ele não está relacionado à menopausa. O útero é o lugar onde a composição do útero é uma parede muscular para receber o bebê no caso de gravidez. Os ovários ficam presos ao útero, mas tirar o útero não tem a ver com menopausa. Tirar os ovários entra na menopausa. A Kátia Mafra, do Rio de Janeiro, diz que está há 7 meses sem menstruar, já tem sintomas da menopausa, tomava remédio e parou. Ela quer saber se ela fez certo de parar o remédio. De parar remédio para menopausa? A questão que acontece é o seguinte, é o que eu voltei a falar antes. Se a pessoa está sentindo sintoma, ela usa o remédio. Se ela parou de sentir os sintomas, ela pode parar o remédio. Porque não tem benefício você tomar o remédio se você não tem nada. Você só vai estar tendo risco sem ter o benefício. Perfeito. A Inês Prado, de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, diz: boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber como usar a alimentação para prevenir os problemas da menopausa. Tenho 51 anos, ainda menstruo, nunca tive filhos. A questão da alimentação cai naquela questão da qualidade de vida. Se ela tiver uma dieta mais adequada, evitar sal, evitar muita gordura, principalmente no período noturno, que você vai ter uma digestão mais difícil, você vai estar tendo uma qualidade de vida melhor e, com isso, a sua percepção para os sintomas da menopausa vai ser menor. Então, eles vão interferir muito menos na sua vida. Perfeito. Doutor, chegaram muitas outras perguntas. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu vou pedir gentilmente que você responda essas perguntas para a gente colocar as respostas no nosso site. Tá bom? Tá bom. Então, você que enviou a sua pergunta pode conferir no nosso site, que é o www.redevida.com.br/programa/Vida Melhor. Conversei com o Dr. Gustavo Kreger sobre menopausa. Ele é ginecologista e obstetra da Clínica Gênesis. O site é www.clinicagenesis.com.br. E o telefone é 0 operadora 11 50 52 1409. Foi muito bom o nosso papo aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado. Prazer. Prazer foi meu. Boa tarde para você.